Fala galera, beleza? Aqui é o professor André Renato do Sombras Elétricas e sejam bem-vindos a mais uma parte do nosso pequeno curso, podemos dizer, um mestre na periferia do capitalismo, José Mujica Marins e a ditadura militar brasileira. Hoje a gente vai falar sobre Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, o segundo filme dirigido pelo Mujica, com a participação do glorioso personagem Zé do Caixão. Esta noite já vai enfrentar bastante problema com a ditadura militar, com a censura federal, tá? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Lembrando que esta é a terceira parte do nosso especial sobre as relações entre o Mujica e a ditadura militar, tá? Então, vem comigo! Bom, vamos passar para Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, segundo filme com o nosso amigo Zé do Caixão. Esse filme foi interditado 3 vezes pela censura. Foram 3 processos em que os produtores apresentaram o filme para avaliação e 3 vezes o filme foi recusado. Ele só seria finalmente liberado após vários cortes de muitas cenas no filme e mudança radical no final, na conclusão. Tudo exigido pelos censores. Essa mudança no final, segundo os próprios censores, uma mudança que trouxesse uma, abre aspas, mensagem positiva de fé em Deus, segundo carta escrita ao chefe da censura pelo censor técnico em censura, Augusto da Costa, que trabalhava no Serviço de Censura e Diversões Públicas, o SCDP, subordinado à Polícia Federal durante a ditadura militar. E aqui nós temos uma cópia do parecer da censora Jacira de Oliveira, que disse um negócio simbólico a respeito do que era a repressão de Estado durante a ditadura ao entretenimento, à cultura, à imprensa, em termos de censura. Olha só. Bom, aqui no começo a gente tem uma pequena sinopse do filme, né? Então ela diz, aqui em cima: um paranoico dono de uma casa funerária resolve criar um ser perfeito, seu filho, e para tal implanta o terror em sua cidade, através de raptos e assassinatos de moças da localidade. Acaba seus dias perseguido pela população e morre dentro de um pântano após ter sido alvejado pela turba enfurecida por diversas vezes. Entre parênteses, sanção reprobatória organizada, ou seja, para a censura é fundamental que os maus no final da história sejam exemplarmente punidos. Agora, este trecho aqui: se não fugisse a minha alçada, seria o caso de sugerir a prisão do produtor pelo assassinato à 7ª arte, pois não foi outra coisa que ele realizou ao rodar o presente filme. Atenção que ela coloca filme entre aspas, né? Eu já tinha comentado agora há pouco com vocês o como que a censura também, em alguns momentos, se deixava contaminar por aquele esnobismo artístico, intelectual, que separava os filmes bons dos filmes ruins. E os filmes ruins, via de regra, eram os filmes feitos para o povão, que circulavam entre as massas. E aqui é a mesma coisa, tá? Ela reproduz esse preconceito
tipicamente pequeno burguês, diletante, pseudo-intelectual, né? Lembrando que os técnicos de censura, no geral, eles tinham formação de ensino médio. E eles eram contratados através de concurso para a Polícia Federal. Tá? E ali eles passavam por alguns cursinhos mesmo, de cinema, né? Para tentarem pegar o mínimo de competência em análise da linguagem cinematográfica. Então havia mesmo cursos de análise e interpretação, de alfabetização na linguagem cinematográfica. Tá? Cursos bem curtos, bem rápidos e totalmente direcionados a esse trabalho de buscar, enxergar sinais de subversão nos filmes. E, é claro, vetar esses sinais. Tá? E aqui a gente tem isso. Um pedido de prisão mesmo. Pro artista, pro produtor. Motivado, neste caso aqui, nem por princípios morais, e sim por, como ela diz, assassinato à sétima arte. Muito bem. Continuando. Nas duas primeiras partes, a película possui tantas cenas a serem cortadas que impossibilitaria o aproveitamento das mesmas. Gente, mesmo assim, o filme será bastante cortado. E isso que ela está falando aí vai acontecer não tanto com o Esta Noite, mas com O Estranho Mundo de Zé do Caixão, que será o filme seguinte. Ele será tão cortado pela censura que a versão que chegará aos cinemas será praticamente incompreensível, ininteligível. Tá? É o que ela fala aqui, cenas de ataques sexuais, terror, etc., são a constante que, a meu ver, não possibilitam a liberação da referida película. E aí no finalzinho do parecer ela diz: louvo o esforço dos técnicos que colaboraram neste filme, pois o som e a imagem são muito bem apresentados, ao contrário de outras películas nacionais que vemos aqui neste serviço de censura. E aí a avaliação final que ela dá aqui no pé da página é não liberado. Então ela vota pela proibição total do filme. Bom, é realmente curioso isso, né? Aqui no finalzinho, quando ela vai aprofundar essa avaliação técnica do filme, técnica no sentido cinematográfico. Então, isso acontecia mesmo, era muito comum. Os censores, eles, em alguns momentos, se achavam verdadeiros críticos cinematográficos e davam lá seus pitacos nas obras. Bom, no final original do filme, que hoje se perdeu completamente, o Zé do Caixão, enquanto afunda no pântano junto dos esqueletos de suas vítimas, ele continua muito ali resistente, não dá o braço a torcer e continua proferindo lá as heresias, as blasfêmias dele até o momento derradeiro. Então no roteiro, o que está escrito, o que ele diz originalmente é: não sou fraco, Deus não existe, é mentira. E aí um pouco mais pra frente, eu não creio em Deus. Esse final a censura vetou. E aí, os censores Romero Lago e Coriolano de Loyola Fagundes, eles vão escrever um outro final. Aqui a gente tem um caso inacreditável na história da censura
na ditadura militar brasileira. Os próprios censores intervindo na obra de maneira criativa, se é que se pode chamar de criativo isso, mas eles, o próprio censor, reescrevendo falas no roteiro do filme. E aí é isso que a gente encontra na versão que temos hoje de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. O Zé do Caixão, as últimas falas dele, enquanto ele afunda no pântano. Deus, sim, Deus é a verdade, eu creio em tua força, salvai-me. A cruz, padre. Ele pede a cruz pro padre que está lá junto da turba enfurecida. A cruz, o símbolo do filho. Aqui talvez seja uma graça que os censores quiseram fazer, metidos a críticos de cinema, a cinéfilos, né, de juntar nesse duplo sentido, né, símbolo do filho, quer dizer, tanto o filho do Zé do Caixão, que ele tanto quer, né, o filho perfeito, a perpetuação do sangue, quanto o Filho de Deus, Jesus Cristo, tá? Enfim, final totalmente incoerente com a história. É importante a gente nomear os censores, tá? Romero Lago e Coriolano de Loyola Fagundes, quer dizer, eram pessoas que faziam isso, tá? Essa história, ela não pode ser esquecida, jamais. Bom, e o que é que a crítica vai dizer a respeito de tudo isso? O Salviano Cavalcante de Paiva não vai perder a oportunidade, mais uma vez, em defender o Mujica, neste caso aqui, diretamente contra a ditadura militar, mas também fazer lá sua crítica à concessão do Mujica, em ter aceitado os cortes e a mudança no final da história. Ele vai dizer, em 2 textos que ele escreveu, tá, sobre Esta Noite: quem será o mais cretino? O diretor que cedeu? O censor que o obrigou a modificar a mensagem sob pena de ser comercialmente prejudicado? E o diretor da censura, que pelo visto é um catolicão aspirina, embora ciente de que no Brasil o Estado está separado da Igreja, deseja impor seu ponto de vista à maioria. É um assinte ao direito do artista, ao direito do pensador. É, sobretudo, mistura de burrice e subversão, além de corrupção notória, a corrupção do medo, a troca de favores. Isso, gente, em dezembro de 1966. A ditadura já pegava bastante pesado com a imprensa, desde o começo, desde 64. Tá? Claro que, após 68, após a promulgação do AI-5, isso dificilmente sairia publicado em jornal. Dificilmente. Tá? Não é que a ditadura era mais leve antes do AI-5. Não. Mas, bom, Salviano conseguiu. Né? Teve essa coragem e publicou essas palavras. Olha só. Ele vai se referir à separação entre Estado e Igreja, em plena ditadura, quer dizer, né, um sonho essa separação. Burrice, olha as palavras que ele usa. Burrice, subversão e corrupção. Né? Aqui é aquela velha história. As viúvas da ditadura até hoje, né, que acham que na ditadura não existia corrupção, tá aqui. A corrupção através da troca de favores. Quer dizer, a censura só libera o filme com esses cortes. Por isso, os que o cercam o repelem. Será um mau elemento, um homem sem fé. Os da plateia, a opinião pública elementar, hão de vê-lo também como um tipo ridículo.
para a censura, mais do que isso, um agente subversivo, pois não acredita em Deus e por isso obrigaram o diretor a colocar palavras espúrias em boca de Zé. Um apelo final a um padre. Do contrário, o filme não seria exibido. Um padre? E por que não um pastor, um rabino ou um pai de santo? A República do Brasil já terá religião oficial? Ou os censores são um bando de carolas? Cara, o Salviano aqui realmente nervoso, sem papas na língua, peitando de frente a ditadura, né? Apresentando o Zé como um agente subversivo e, mais uma vez, alfinetando a separação entre religião e Estado que deveria haver supostamente, mas que não há. O crítico Miguel Pereira, que escrevia para o Globo, vai também apontar o arbítrio repressor da censura em cima de Esta Noite. Ele vai dizer: a esse respeito existe, todavia, uma dúvida, pois a censura, que ultimamente está feroz, resolveu modificar as últimas palavras do protagonista, tirando-lhe assim a liberdade de escolha quanto ao credo, fazendo-lhe crer em Deus e implorando-lhe a salvação. Final incoerente com as evidentes marcas da imposição. Bem, vamos ver então essa famosa cena final de Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver. Só os fracos se convenceriam de uma falsa prova. De uma verdade que não existe. Ainda sou o mais forte. O homem superior a todas as fraquezas terrenas. E a vós, elementos da vida, mostrarei a verdade. Zé, que queres? Salvar-te. Lobo, forte e invencível. Não preciso de ti. Zé, todos querem matar-te. Ouça, são eles. Tome este crucifixo e grite: eu creio em Deus. Estão convencidos que você tem parte com o diabo. Prove
existe! Nada! Tudo é mentira! Tudo é mentira! Eu sou indestrutível! Impedistes o nascimento de meu filho! Prova-me! Aqui estou! Trago meu corpo! Se existes, encarna no meu cadáver! Mas não existem! Somente eu existo! Porque sou invencível! E só creio na força do sangue da hereditariedade! Eu quero a verdade! A verdade! Eu creio em tua força. Salvai-me! A cruz! A cruz, Padre! A cruz! O símbolo do filho! Bom, nessa cena a gente percebe uma influência clara do Frankenstein, de James Whale, de 1931. A clássica cena da turba enfurecida, com tochas e foices na mão, perseguindo o monstro. Só que no caso aqui é um monstro mesmo, no sentido ético, no sentido moral. Zé do Caixão é um cara sádico, um assassino, um violentador de mulheres, enfim. E olha que interessante, quando surgem os esqueletos, quando eles vêm à tona, essa cena ela é muito expressiva, muito forte. Os esqueletos das vítimas do Zé do Caixão, né? A memória dos crimes que ele cometeu, que vem para atormentá-lo. Lembrando que no Esta Noite ele já tinha feito uma viagem ao inferno, um inferno em cores, em Technicolor, né? Enfim. Bom, o filme termina com o novo texto escrito pela censura e com a velha Ave Maria de Guignol, sempre até hoje usada nos contextos mais bárbaros, enfim, e uma mensagenzinha edificante, bastante genérica, enfim, para agradar a censura. É interessante também a gente ver que no finalzinho mesmo, quando o Zé do Caixão recita o texto escrito pelos censores, a gente não vê o rosto dele, a gente vê o personagem de costas, né? Isso se deve ao fato de que a produção já não tinha mais dinheiro, condições de refilmar assim. Então eles pegaram planos que já existiam e apenas redublaram, só que aí tomando cuidado de não mostrar, né, o personagem de frente para não revelar a maracutaia. Enfim. Bom,
Por hoje é isso, pessoal. Semana que vem temos aí mais uma parte do nosso especial sobre o Zé do Caixão e a ditadura militar brasileira. Estamos aí avançando na obra do Mojica. Vamos começar a falar também, não apenas dos filmes, mas do programa de TV que o Mojica tinha, da história em quadrinhos e, enfim, Mojica é um artista multimediático, tá? Então, deixe o seu like, quem curtiu, se inscreva no nosso canal, divulgue para os amigos e semana que vem estaremos aí para mais Sombras Elétricas, um mestre na periferia do capitalismo. Falou, abraços! Não esqueçam de visitar nosso blog Sombras Elétricas. Também estamos no Instagram, no Letterboxd e no Twitter.